Hoje vamos falar sobre os espíritos. Os espíritos não são, como supõem muitas pessoas, uma classe à parte na criação. Porém, as almas, despidas do seu invólucro corporal, daqueles que viveram na Terra ou em outros mundos. Aquele que admite a sobrevivência da alma ao corpo, admite pelo mesmo motivo a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma. Faz-se geralmente uma ideia muito errônea do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns acreditam, seres vagos e indefinidos, nem chamas semelhantes a fogos fatos, nem fantasmas como os pintam nos contos das almas do outro mundo. São seres nossos semelhantes, tendo como nós um corpo, mas fluídico e invisível no estado normal. Quando a alma está unida ao corpo, durante a vida, ela tem duplo invólucro, um pesado, grosseiro e destrutível, que é o corpo, e outro, fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Há, portanto, no homem, 3 elementos essenciais. Primeiro, a alma ou o espírito, que é o princípio inteligente em que residem o pensamento, a vontade e o senso moral. Segundo, o corpo. É o invólucro material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. E terceiro, o perispírito, que é o invólucro fluídico, leve, imponderável, servindo de laço e intermediário entre o espírito e o corpo. Quando o invólucro exterior está usado e não pode mais funcionar, tomba e o espírito o abandona. Como o fruto se despoja da sua semente, a árvore da casca, a serpente da pele, em uma palavra, como se deixa um vestido velho que já não pode servir. É o que se designa pelo nome de morte. A morte é apenas a destruição do envoltório corporal, que a alma abandona, como faz a borboleta com a crisálida, conservando, porém, seu corpo fluídico ou perispírito. A morte do corpo desembaraça o espírito do laço que o prendia à terra e o fazia sofrer. E uma vez libertado desse fardo, não lhe resta mais que o seu corpo etéreo, que lhe permite percorrer o espaço e transpor as distâncias com a rapidez do pensamento. A união da alma, do perispírito e do corpo material constitui o homem. A alma e o perispírito, separados do corpo, constituem o ser chamado espírito. Uma observação: a alma é assim um ser simples, o espírito um ser duplo e o homem um ser triplo. Seria mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e o termo espírito para o ser semimaterial, formado desse princípio e do corpo fluídico. Mas, como não se pode conceber o princípio inteligente isolado da matéria, nem o perispírito sem ser animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso, indiferentemente empregadas uma pela outra. É a figura que consiste em tomar a parte pelo todo, do mesmo modo porque se diz que uma cidade é povoada de tantas almas, uma vila composta de tantas famílias. Filosoficamente, porém, é essencial se fazer essa diferença. Os espíritos, revestidos de seus corpos materiais, constituem a humanidade, ou o mundo corporal visível. Despojados desses corpos, formam um mundo espiritual ou invisível, que povoa o espaço e no meio do qual vivemos, sem disso desconfiarmos. Como vivemos
no meio do mundo dos infinitamente pequenos de que não suspeitávamos antes da invenção do microscópio. Os espíritos não são, portanto, entes abstratos, vagos e indefinidos, mas seres concretos e circunscritos, aos quais só faltam serem visíveis para se assemelharem aos humanos, donde se segue que se em dado momento pudesse ser levantado o véu que os escondem, eles formariam uma população, cercando-nos por toda parte. Os espíritos possuem todas as percepções que tinham na Terra, porém em grau mais alto, porque as suas faculdades não estão amortecidas pela matéria. Eles têm sensações desconhecidas por nós. Veem e ouvem coisas que os nossos sentidos limitados não nos permitem ver nem ouvir. Para eles não há obscuridade, excetuando-se aqueles que, por punição, se acham temporariamente nas trevas. Todos os nossos pensamentos neles se repercutem, e eles os leem como em um livro aberto, de modo que o que podíamos esconder a alguém durante a vida terrena, não mais o podemos depois da sua desencarnação. Os espíritos estão em toda parte, ao nosso lado, acotovelando-nos e observando-nos sem cessar. Por sua presença incessante entre nós, eles são os agentes de diversos fenômenos, desempenham um papel importante no mundo moral e até certo ponto no físico. Constitui-se, o podemos assim dizer, uma das forças da natureza. Desde que se admita a sobrevivência da alma ou do espírito, é racional que as suas afeições continuem, sem o que as almas dos nossos parentes e amigos seriam pela morte totalmente perdidas para nós. Pois que os espíritos podem ir a toda parte, é igualmente racional admitir-se que aqueles que nos amaram durante a vida terrena ainda nos amem depois da morte, e que venham para junto de nós e se sirvam para isso dos meios que encontrem à sua disposição. E é o que confirma a experiência. A experiência, de fato, ela mostra e ela prova que os espíritos conservam as afeições sérias que tinham na Terra, que folgam em se juntarem àqueles a que amaram, sobretudo quando são por estes atraídos pelos sentimentos afetuosos que lhes dedicam, ao passo que se mostram indiferentes para com quem só lhes votava indiferença. O Espiritismo, então, tem por finalidade demonstrar e estudar a manifestação dos espíritos, suas faculdades, sua situação feliz ou infeliz, seu futuro. Em suma, o conhecimento do mundo espiritual. Essas manifestações, sendo averiguadas, conduzem à prova irrecusável da existência da alma, de sua sobrevivência ao corpo, de sua individualidade depois da morte, isto é, da sua vida futura. Por isso, o Espiritismo é a negação das doutrinas materialistas, não tanto por meio de raciocínios, mas principalmente por fatos. Uma ideia quase geral entre os que não conhecem o Espiritismo é a de crer que os espíritos, pelo simples fato de estarem desprendidos da matéria, devem saber tudo, estar de posse da sabedoria suprema. É um grave erro. Não sendo mais que as almas dos homens, os espíritos não adquirem a perfeição logo que deixam o envoltório terreno. Seu progresso só se faz com o tempo, e não é senão paulatinamente que se despojam das suas imperfeições e que conquistam os conhecimentos que lhes faltam. Seria tão ilógico admitir-se que o espírito de um selvagem ou de um criminoso se torne de repente sábio e virtuoso,
como seria contrário à justiça de Deus supor que ele continue perpetuamente em inferioridade. Como há homens de todos os graus de saber e ignorância, de bondade e malvadez, dá-se o mesmo com os espíritos. Alguns destes são apenas frívolos e travessos, outros são mentirosos, fraudulentos, hipócritas, maus e vingativos. Outros, pelo contrário, possuem as mais sublimes virtudes e o saber em grau desconhecido na terra. Essa diversidade nas qualidades dos espíritos é um dos pontos mais importantes a considerar, por explicar a natureza boa ou má das comunicações que recebem. E é em distingui-las que devemos empregar todo o nosso cuidado.